Mas aí, o quanto que isso não tira a responsabilidade da própria pessoa sobre os atos? Por exemplo, você tem um adulto e um bandido, um adulto que é agressor dentro de casa, agride a esposa, ou alguma coisa do tipo. Aí, por exemplo, essa pessoa é assim por causa daquilo. Mas e a responsabilidade desta pessoa? Ela não pode mudar isso? Como que funciona essa questão? Mas aí você está colocando uma questão do aspecto moral, né? Você traz uma questão do aspecto moral, né? Então, quando eu estou falando de progressão traumática, a gente está falando de alguma coisa que não esbarra naquilo que entra para o mundo do perverso, né? Então, um indivíduo que mata o outro, um indivíduo que abusa sexualmente do outro, a gente está falando aí de perversão, né? Mas isso não pode ser justificado por ele está fazendo isso porque quando ele era pequeno aconteceu isso. Sim, veja, dependendo da perversão, dependendo da organização psíquica, nós vamos sim justificar pelo o que aconteceu durante a vida dessa pessoa, dependendo ali. Mas, particularmente, eu acredito que nós sempre vamos ter o poder de decisão, sempre. Você pode ter o poder de decisão no aspecto de perceber, isso que eu estou fazendo não é o ideal. Então, eu preciso crescer, eu preciso pedir ajuda, eu preciso estudar, eu preciso me movimentar. Ela vai ter aquela propensão, agir daquela forma, mas ela pode ir se construindo. Ela pode. De um modo geral, nós seres humanos, a gente precisa ter esse caminhar para se autoconstruir. Por quê? Porque vamos partir de um princípio. É impossível nós termos um ser humano completamente saudável psiquicamente, em sua essência, no seu desenvolvimento. Então, de um modo geral, nós sempre temos um espaço de crescimento. E a gente precisa entrar nessa caminhada de crescimento existencial, de autoconhecimento, de dar conta das minhas dores para que eu não projete as minhas dores no outro, né? Então, nós temos esse poder de decisão desse crescimento. Eu não tenho o poder de decisão sobre de onde eu vim, né? O que fizeram comigo enquanto eu era criança, porque eu era só uma criança, eu era só um bebê sendo gerado na barriga da minha mãe. Mas a partir do momento que eu passo a ter essa ciência, eu gosto de pensar que eu preciso ter a rédea da minha vida nas minhas mãos. Então, eu preciso começar a raciocinar sobre quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo, por que estou fazendo, qual o movimento que eu preciso fazer para mudar tudo isso e conseguir ser uma pessoa melhor. Agora, dentro desse aspecto da pergunta aqui do Gustavo, tem o psicopata. Aí esse não consegue esse movimento, né? Por quê? Porque falta essa afetividade, esse desejo de ser uma pessoa melhor. E a ideia de que do vínculo com o outro, da afetividade pelo outro, o único de todos esses aí que a gente está falando que não tem essa possibilidade de fazer esse movimento de crescimento, infelizmente, é o psicopata. E o psicopata, né? Ele pode ser traumatizado ou ele é imune a essa questão? O psicopata, de um modo geral, ele é um traumatizado. Ele é um traumatizado. A gente não sabe ainda, em essência, a respeito da mente do psicopata. A gente sabe que tem um fator genético, que tem fatores ambientais dos primeiros anos de vida, tem a ver com situações traumáticas e é uma organização psíquica em que está muito distante da empatia pelo restante da humanidade. Então, é um indivíduo com alto nível de perversão, que é o perverso que a gente está falando. Infelizmente, não tem cura. Infelizmente, não tem cura, né? Quando eu falo de crescimento existencial, eu estou falando das mentes passivas, né, de afetividade, de empatia. No caso do psicopata, ele é como se ele não tivesse esse componente. Então, ele não tem como crescer, mudar. Às vezes a gente pensa no psicopata
como sendo sempre aquele serial killer. O psicopata é o que mata o outro. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre um psicopata é um serial killer. Por exemplo, você pode ter um psicopata que trabalha numa empresa e não necessariamente vai chegar a matar alguém. Como que funciona essa questão de um psicopata dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho? Eu gosto de pensar, de classificar o psicopata em 3 graus. Existe o psicopata em grau baixo, né? E existem muitos que estão entre nós. Existe o psicopata em grau médio e de grau mais alto. Esse de grau baixo, ele é muito voltado para dentro das empresas, para escalar, para chegar no topo, e ele usa as pessoas, ele conquista quem está acima dele e menospreza quem está embaixo, e é esse indivíduo que não mataria ninguém, mas ele faz qualquer coisa para alcançar os objetivos dele. Ele pisa em qualquer um para poder Pisa em qualquer um, porque ele não tem empatia. Quando ele agrada alguém, ele agrada porque ele quer algo com aquela pessoa, não porque ele goste daquela pessoa. O grau médio seria aquele indivíduo que, para alcançar o que ele deseja, ele manda matar. Ele paga alguém para matar. Existem muitos políticos assim, né? Paga alguém para matar. Para alcançar o meu objetivo, eu pago e a pessoa vai lá e mata. E o grau alto é aquele que mata. E mata e fazendo questão, né? Eu diria, de matar. Então, numa quantidade maior, como a tua colocação dentro das empresas, eu diria que é o grau baixo. E, às vezes, o grau médio... né? E essa pessoa ela consegue ter a percepção de que ela tem alguma coisa diferente dos outros? Ela sabe que ela é diferente das demais. Ela ridiculariza a humanidade por sentir empatia e afetividade. Ela acha que ela é superior por isso. Ela acha que ela é superior por isso. Que são seres inferiores que têm empatia uns pelos outros. Mais ou menos isso. Então, o que diferencia isso? Então, vamos pegar lá a tua pergunta ainda anterior, né? Sobre essa coisa de... então todo mundo vai justificar a própria história a partir do trauma vivenciado? Arrumando aqui o meu... Todo mundo vai justificar? Não. Nós vamos verificar os traumas vivenciados e as progressões traumáticas para análise de passado, para que eu possa me reorganizar para o presente e para o futuro. Não para ficar nessa condição, porque eu sou assim, vida, tinha um bichinho, né, na época de vocês aí. Vida, Da Hanna-Barbera que fazia isso, né? Era o Drupi, não era? Ó céus. Era uma hiena. Era hiena? Era um bichinho. Eu não lembro o que é. Então, não é para isso, né? Mas é olhar para essa história, para reorganizar essa história, para digerir, para eu ficar de pé e viver de forma melhor daqui para frente. Então, esse é um passo legal e que qualquer pessoa pode fazer. Mesmo as personalidades, elas vão se classificar entre neuróticos e psicóticos. E depois nós temos as personalidades, né? Como o histriônico, né? Que aí se diverge um pouco. Mas entre neuróticos e psicóticos, a neurose, ela possui uma organização. São pessoas que tendem para a organização. Os psicóticos para a desorganização. Qual a desorganização? Em relação à realidade. O psicótico, ele tem alucinação, ele tem delírio. A alucinação, eu vou ver uma coisa que não existe. O delírio, eu vou lembrar de uma história que não aconteceu. Então, existem essas organizações. O neurótico, ele é completamente passivo de desenvolver da forma com que ele desejar. Ele precisa buscar esse crescimento e ele vai alcançando. O psicótico, vamos pegar aqui um esquizofrênico, não tem cura para esquizofrenia, mas ele pode se tratar para ele ter mais controle sobre os sintomas e ter mais qualidade de vida. Mas quem que eu não vou conseguir fazer nada com ele? Quando está na perversão, quando uma personalidade psicopata. Porque tudo que eu fizer por um psicopata, ele vai se utilizar disso para o crescimento dele para o mal.
Nunca para o bem. Eu vi um tempo atrás, não sei se o Vinão chegou a ver, ou se você viu também um seriado na Netflix que trata sobre serial killer. Até toca aquela musiquinha Psycho Killer, sabe? Eu não lembro o nome do seriado, mas era um seriado assim, que era um cara do FBI e ele começa a fazer entrevistas em cadeias com serial killers. E aí ele vai, entrevista, eu não lembro não, é um seriado muito, muito interessante. E aí é interessante que ele, por exemplo, primeiro, eles chegam em dupla lá, em policial, e acho que ele é esse policial é da área de psicologia, e ele chega para fazer entrevista com os psicopatas, e o psicopata inverte a situação. Ao invés deles começarem a fazer entrevista, é o psicopata que toma conta da entrevista e ele que começa a fazer entrevista com os policiais. Não é o Mindhunter. É Mindhunter, isso mesmo. É isso mesmo. E aí, uma coisa interessante... Eu não assisti. Por exemplo, dá pra ver que eles são muito inteligentes. São, só que tem umas questões assim, por exemplo, por que você matou aquela mulher? Porque eu não lembro agora os fatos corretos, mas vou colocar um qualquer aqui. Porque ela estava vestida de vermelho. Isso. E aí, eu estava sentado lá e eu pensei assim, a primeira pessoa que passar aqui vestido de vermelho é porque ela quer morrer. Mas peraí, ela é tão inteligente, mas parece que tem uma hora que... Por que ela achou que... Não, na verdade, é uma justificativa lógica que ele arruma para matar. Para dizimar. É uma regra. Então, não é uma questão de falta de inteligência. É uma questão de mecanismo para justificar e método de ação também, né? E tem umas coisas, tipo, do nada, assim, porque... eu mato, se a pessoa fizer assim, eu mato. Sim. Se a pessoa apertar minha mão e na hora de me cumprimentar, apertar a mão de leve demais, aí eu vou querer matar ela. Isso. Ele estabeleceu isso como padrão. Eu já tive uma experiência, bem no começo da minha carreira como psicóloga, de atender um psicopata, serial killer. E ele marcou o horário e a gente era orientado sempre para ter a secretária, né? Para avisar que, se caso começasse a demorar, pedir socorro, né? A sessão não acaba. Isso. E ele procura e ele já diz logo, olha, eu vim porque eu precisava falar com alguém e eu escolhi uma psicóloga, marquei o horário com você, porque eu queria contar. E aí ele começa a contar os assassinatos que ele cometia. Caramba. E era um pouco dentro, exato, desse esquema aí que o Gustavo coloca. Para ele entrava no carro dele, escolhia um barzinho de São Paulo, e ele ficava olhando para o barzinho, marcava uma cadeira do barzinho e dizia, quem sentar naquela cadeira, eu vou perseguir e vou matar. E aí ele narrou umas 4 pessoas que ele matou nesse esquema. E depois que ele narrou, eu tinha as orientações ali da faculdade, né? E aí eu disse para ele, bom, você veio porque precisava compartilhar o que você fez. Você já compartilhou e o seu tempo já acabou. E aí ele levantou e foi embora. E por que ele precisa compartilhar se ele não tem empatia? Tem uma coisa muito interessante, não é pela empatia. Tem um momento que eles começam a tentar deixar rastros daquilo que eles fizeram, né? E eles mesmos começam a fazer uma certa denúncia como um jogo. Do tipo o assassino que retorna no lugar do assassinato? Isso. É quase mais uma vaidade. É quase uma vaidade. Falou tudo. Exatamente. No caso, então, esse psicólogo, ele tem que ficar... Não, tem que levar isso para frente? O psicólogo, ele tem alguns princípios éticos, né? E a gente precisa fazer denúncias. Se eu atender, por exemplo, uma pessoa menor e essa menina estiver grávida e ninguém da família sabe, ninguém sabe, eu preciso orientar essa menina a contar para a família, preciso estar presente. Então, tem algumas coisas que a gente é obrigado a interferir por questões éticas. Quando existe a questão de vidas em jogo, quando existe questões de saúde em jogo, né? Aí é um princípio ético que a gente precisa. Do contrário, nós não podemos falar, né? No sentido de denunciar diretamente a pessoa e o conteúdo é a ética do trabalho.